Se você acredita que todos os que sorriem para você são seus amigos, está em perigo. O mundo está cheio de mãos que cumprimentam enquanto escondem uma faca atrás das costas. Pessoas que se aproximam com elogios, mas com o olhar calculando como tirar proveito de você. Falsos que se vestem de lealdade, mas mudam de lado quando você já não lhes serve. E se você não aprender a detectá-los, vai se tornar a presa perfeita. Hoje não vamos falar de ingenuidade, vamos falar de sobrevivência, porque confiar cegamente já não é uma virtude, é um risco. Vou mostrar a você como ler nas entrelinhas, como ouvir o que não é dito e como blindar sua vida daqueles que só sabem fingir. Não se trata de se tornar frio, mas de se tornar inteligente. Prepare-se, porque depois disso ninguém mais vai conseguir enganar você da mesma forma. Antes de começar, quero que faça algo que vai marcar a diferença na forma como você se relaciona daqui para frente. Vá até os comentários e escreva com determinação: hoje eu escolho relações reais. Sou estoico. Não escreva isso como uma frase qualquer, mas como uma declaração de poder e compromisso consigo mesmo. Ao fazer isso, você estará enviando uma mensagem direta ao seu subconsciente para que pare de tolerar a falsidade, que feche a porta para as máscaras e se abra apenas ao que é genuíno. É mais que um comentário, é uma promessa silenciosa que você começará a cumprir a partir de hoje. Escreva, leia, repita e perceberá como sua mente começa a filtrar as pessoas a partir de um lugar de clareza e força. Ensino 1 se tem. Aprenda a reconhecer quando as pessoas só querem você por conveniência. Às vezes, aqueles que mais sorriem ao seu lado são os que mais rápido se afastam quando você já não tem nada a oferecer. E é doloroso descobrir isso, porque por um tempo você acreditou que era afeto genuíno, que o que compartilhavam com você era real. Mas a prova de fogo para conhecer o verdadeiro valor de uma relação chega quando acabam os benefícios, quando você já não pode oferecer dinheiro, favores, contatos, tempo ou energia ilimitada. É aí que você vê se o apreciam pelo que é ou pelo que representa para eles. Não é cinismo, é realidade. Muitas amizades e vínculos se sustentam apenas por conveniência, não por amor, não por lealdade, não por afinidade real, mas porque é útil que você esteja na vida deles. No dia em que você deixa de cumprir esse papel, eles se afastam com a mesma rapidez com que chegaram, e nesse vazio surge a clareza. O erro que muitos cometemos é confundir interesse com carinho. Acreditamos que atenção constante significa afeto, quando muitas vezes só significa que a pessoa está de olho no que pode tirar de você e, quanto mais você dá sem medir, mais acostumados ficam a vê-lo como uma fonte, não como um amigo ou aliado. Por isso é importante aprender a observar os sinais. Pergunte se essa pessoa continua ao meu lado mesmo quando não tenho nada a oferecer, está presente nos meus momentos de dificuldade ou só aparece quando tudo vai bem e há algo que pode obter. Fica realmente feliz com minhas conquistas ou só se aproxima quando precisa de algo? Uma boa forma de saber é reduzir conscientemente o que lhes dá, não para manipular, mas para medir. Observe quem continua ali sem que você ofereça um benefício imediato. Você vai se surpreender com o quanto isso pode ser revelador. Muitos desaparecerão sem dar explicações e, embora doa, será uma bênção disfarçada. Melhor descobrir agora do que continuar investindo em uma relação vazia. Desde o estoicismo, é preferível cercar-se de poucos, mas verdadeiros, do que de muitos cuja presença depende da sua utilidade. A qualidade dos seus vínculos influencia diretamente na sua paz mental e na sua força interior.
Isso não significa que você deva se fechar ao apoio mútuo. Relações saudáveis implicam troca, ajuda e colaboração. Mas quando o equilíbrio se rompe e você só dá enquanto o outro só recebe, já não é amizade, é exploração emocional. Libertar-se de pessoas que só estão por conveniência não o torna frio, o torna livre. Dá espaço para se conectar com quem valoriza você pelo que é, mesmo quando não pode oferecer nada além do seu tempo e da sua companhia. Essas pessoas não precisam que você sempre tenha algo útil a oferecer, porque o que apreciam é a sua essência, não o seu benefício. Aprender a colocar limites é essencial. Não se trata de rejeitar todos, mas de cuidar dos seus recursos emocionais e materiais para aqueles que realmente os merecem. E esses se conquistam com lealdade, não com palavras bonitas ditas quando convém. Também é importante aceitar que, às vezes, somos nós que mantemos viva uma relação desigual por medo da solidão ou apego a uma história que já não é real. Romper com isso pode ser desconfortável, mas é o único caminho para deixar de ser usado. Quando começar a filtrar suas relações com esse critério, notará que seu círculo se reduz, mas sua tranquilidade cresce. E isso é uma troca justa. Menos gente e mais verdade. As pessoas que permanecem sem que você tenha que comprar sua presença são as que merecem caminhar com você nos momentos mais difíceis e também nos mais felizes. No fim, reconhecer quem o quer por conveniência não é se tornar desconfiado, é se tornar consciente. E quando age com essa consciência, garante que sua energia, seu tempo e seu coração não se gastem com quem nunca teve a intenção de cuidar deles. Porque uma coisa é dar por amor e outra bem diferente é dar para sustentar uma ilusão que só existe enquanto você for útil. Ensino 2: jamais mostre toda a sua lealdade, nem as suas fraquezas. A lealdade é um valor nobre, mas quando você a entrega sem reservas, sem filtro e sem estratégia, ela se transforma em uma vulnerabilidade que outros podem explorar. Nem todo aquele que sorri para você é aliado. Nem todo aquele que ouve faz isso para ajudar. Existem pessoas que acumulam o que você conta, não para guardar, mas para usar como moeda de troca ou como arma no momento que lhes convém. Em ambientes de poder, seja no trabalho, em negócios ou mesmo em grupos sociais, a lealdade absoluta raramente é recompensada. O que costuma acontecer é ser explorada. Há colegas que, se você lhes der acesso às suas informações, aos seus planos ou às suas inseguranças, vão usar isso para se adiantar a você, para desacreditá-lo ou para ganhar pontos com pessoas de maior influência. E farão isso sem remorso, porque para eles sua confiança não é um presente, é uma oportunidade. Mostrar todas as suas cartas, sejam seus planos, suas fraquezas ou sua fidelidade absoluta, é como deixar a porta aberta e esperar que ninguém entre. Pode ser que alguns respeitem, mas também haverá quem veja a oportunidade de se aproveitar. E o problema não está neles, porque sempre existirão, mas em ser você quem lhes dá as chaves. Isso não significa que você deva se tornar frio, fechado ou desconfiado com todos. O objetivo não é levantar muros impenetráveis, mas aprender a administrar a informação que entrega e a lealdade que dá, com a mesma inteligência com que administra seu dinheiro ou sua energia. No trabalho, por exemplo, evite dar detalhes completos de suas estratégias, de seus contatos ou de seus próximos movimentos. Se um colega já mostrou condutas duvidosas, como tomar crédito por ideias alheias ou falar dos outros pelas costas, não espere que com você seja diferente. Seja educado, compartilhe o necessário, mas conserve sempre uma margem de reserva. Em relações pessoais,
Isso significa não revelar cada insegurança, cada medo ou cada erro do passado a pessoas que ainda não demonstraram, com tempo e ações, que sabem cuidar dessa informação. A vulnerabilidade não é ruim, mas precisa ser compartilhada com quem a respeita, não com quem a arquiva como uma arma para o futuro. Desde o estoicismo, proteger seu núcleo interno é uma forma de preservar sua paz e sua autonomia. O sábio não se expõe desnecessariamente ao dano, e parte dessa proteção consiste em escolher cuidadosamente quais partes de si mesmo entrega aos outros. O equilíbrio está em ser amável e correto com todos, mas completamente transparente com muito poucos. Manter certo mistério não é manipular, é cuidar do seu espaço pessoal e da sua posição. Se os outros não sabem com exatidão quais são seus planos ou seus pontos fracos, terão menos chances de usá-los para controlá-lo ou pressioná-lo. Pense em quantas vezes alguém que você considerava próximo vazou informações suas para benefício próprio. Talvez tenha sido um comentário pessoal que chegou aos ouvidos errados ou uma confissão que terminou distorcida na boca de outros. Essa experiência não significa que todos sejam assim, mas sim que nem todos merecem o mesmo nível de acesso a você. Uma forma prática de aplicar isso é observar como as pessoas reagem a pequenas provas de confiança. Conte algo menor e sem risco e veja se guardam ou se usam para alimentar rumores. Observe se o apoiam apenas quando há público ou também em privado e pergunte se essa pessoa está comigo porque acredita em mim ou porque lhe convém. Lembre-se, lealdade não é obrigação automática, é um privilégio que deve ser conquistado. Da mesma forma, mostrar suas fraquezas não é sinal de fraqueza se você o faz com quem sabe cuidá-las. O problema não é se abrir, mas se abrir com quem não merece. Quando aprende a dosar sua lealdade e sua transparência, você não apenas protege sua reputação, mas também protege sua energia. Deixa de ser um alvo fácil para manipulações e traições e se transforma em alguém que age com estratégia e equilíbrio. As pessoas podem vê-lo amável, correto, colaborador, mas sempre consciente de onde está seu limite. Em um mundo onde muitos aparentam proximidade para obter vantagem, a discrição se torna seu melhor escudo. Não deixe que a nobreza do seu caráter se transforme na arma que outros usarão contra você. Ser estratégico não o torna menos genuíno, o torna mais livre. Ensino 3. Faça do silêncio a sua forma mais poderosa de proteção. O silêncio, quando usado com intenção, não é sinal de submissão nem de medo. É um escudo invisível que protege você da manipulação e da distorção. Há pessoas que precisam saber demais sobre você para controlá-lo, para distorcer o que diz ou para usar isso contra você. E se você lhes tira a matéria-prima, suas reações, explicações e confissões desnecessárias, elas ficam sem poder. Gente falsa, manipuladores e curiosos disfarçados de preocupados funcionam como pescadores. Lançam uma pergunta carregada, um comentário provocador ou um gesto ambíguo esperando que você morda a isca. Se você reage de imediato, entrega o que eles buscam. Mas se responde com calma, medindo cada palavra ou simplesmente se cala, a estratégia deles desmorona. O silêncio incomoda quem quer controlar você, porque não recebe nada com o que possa trabalhar. Não confunda essa atitude com passividade ou indiferença. Calar estrategicamente não é fugir do conflito, é escolher o terreno em que deseja lutar. E esse terreno sempre será mais seguro quando você não expõe suas emoções nem oferece detalhes em excesso. No ambiente de trabalho, isso significa não entrar no jogo das fofocas, não explicar demais suas decisões a quem só busca encontrar falhas e não mostrar reações intensas que possam ser usadas fora de contexto.
Em relações pessoais, significa não se justificar o tempo todo, não revelar inseguranças a qualquer um e não responder de forma impulsiva a provocações disfarçadas de piadas. Para o estoicismo, o controle da língua é o controle da mente. Marco Aurélio dizia que, se as palavras não forem melhores que o silêncio, é melhor não dizê-las. Cada vez que você escolhe calar diante da provocação, pratica o domínio de si mesmo. Aplicar isso exige treino. Comece com um exercício simples. Quando alguém o provocar ou fizer uma pergunta carregada, conte mentalmente até 3 antes de responder. Avalie se a pessoa realmente precisa dessa informação ou se busca apenas medir você emocionalmente. Se não for útil ou seguro compartilhar, guarde silêncio ou responda de forma breve e neutra. No início, você sentirá a urgência de explicar, de se defender, de deixar clara sua versão. Isso é normal, pois fomos ensinados culturalmente que calar é ceder. Mas com o tempo, verá que a falta de reação traz uma sensação de poder muito diferente. O controle já não está no outro, está em você. O silêncio também tem um efeito curioso, obriga os outros a se revelarem. Quando você não preenche o espaço com suas palavras, eles acabam revelando mais do que queriam, explicando em excesso ou até entregando suas verdadeiras intenções. Muitas vezes, ao não lhes dar respostas rápidas, suas próprias incoerências vêm à tona. Na prática, usar o silêncio como defesa significa estabelecer limites internos, saber que certas informações são privadas, que alguns comentários não merecem resposta e que algumas batalhas simplesmente não valem a pena. Nem tudo merece sua energia, e o silêncio é uma forma elegante e eficaz de retirá-la sem criar confrontos desnecessários. Isso não significa viver em mutismo constante. O silêncio estratégico é seletivo, você se cala onde o silêncio protege e fala onde falar constrói. A chave está em medir se suas palavras vão aproximá-lo de seus objetivos ou afastá-lo deles. Notará que ao aplicar essa estratégia, alguns se irritarão. É normal. Quem estava acostumado à sua transparência absoluta ou às suas reações imediatas ficará frustrado. Alguns até tentarão provocá-lo mais, mas se você se mantiver firme, a intensidade das tentativas diminuirá. No fim, entenderão que você não é um terreno fácil de manipular. E o melhor é que o silêncio não o protege apenas dos outros, mas também de si mesmo. Muitas vezes, o que mais nos prejudica não é o que dizem de nós, mas o que nós mesmos oferecemos para que digam. Quando aprende a guardar, filtrar e responder com calma, deixa de ser seu próprio inimigo. Faça do silêncio o seu escudo, não para se esconder, mas para proteger a sua paz. Porque em um mundo onde muitos gritam para se impor, quem sabe calar no momento certo sempre leva vantagem. Ensino 4. Seja dono das suas emoções e não permita que as usem contra você. Quem controla sua reação, controla o seu destino. E essa é a jogada favorita de qualquer pessoa que queira manipulá-lo, provocar até que você perca o controle, para depois apresentá-lo como agressor e assumir o papel de vítima. Não precisam ter razão, só precisam que você exploda primeiro. O manipulador nem sempre chega com ataques diretos. Muitas vezes, a estratégia é lenta e calculada. Jogam comentários disfarçados de piadas, fazem pequenas críticas em público, ignoram seus aportes ou questionam você nos momentos menos oportunos. Fazem isso para medir sua tolerância e encontrar o ponto exato em que sua emoção se acende. Quando conseguem, a balança do poder se inclina a favor deles. Por isso, a força não está em gritar mais alto nem em responder mais rápido, mas em não ceder ao impulso. O domínio emocional é como uma armadura invisível, a provocação pode bater, mas não penetra.
Quem controla sua reação não apenas desarma o outro, mas mantém intacta sua posição e sua energia. No estoicismo, as emoções não devem ser reprimidas, mas governadas. Marco Aurélio lembrava que não são os fatos que nos alteram, mas a interpretação que fazemos deles. E se a interpretação nasce da ira ou do orgulho ferido, transforma-se em uma arma contra nós mesmos. Aplicar isso começa por reconhecer padrões. Quem são as pessoas que mais facilmente conseguem alterá-lo? Quais frases, gestos ou atitudes acionam sua reação automática? Identificá-los é antecipar a jogada. Se sabe que um comentário específico o irrita, prepare de antemão uma resposta neutra ou decida não responder. O segundo passo é criar uma pausa consciente. Não importa se são 3 segundos de respiração profunda ou um simples desvio do olhar, essa micropausa quebra o ciclo impulso. Resposta: sem ela você é prisioneiro da reação. Com ela se torna arquiteto da sua resposta. E aqui muitos falham, confundem calma com fraqueza. Acham que se não reagem com a mesma intensidade, estão perdendo. Na realidade, o que você perde ao reagir impulsivamente é a autoridade sobre si mesmo. Manter a calma não é render-se. É forçar o outro a jogar em um terreno onde já não tem vantagem. No ambiente de trabalho, isso pode significar responder a um ataque com dados objetivos e tom controlado, deixando claro para todos a diferença entre uma reação emocional e uma resposta profissional. Na vida pessoal, pode significar não entrar em discussões circulares, mas escolher o momento e o lugar certos para falar, quando as emoções já não turvam seu julgamento. O domínio emocional também implica não personalizar cada provocação. Muitas vezes, o que o outro projeta em você é sua própria frustração, insegurança ou necessidade de se sentir superior. Se você interpreta isso como um ataque ao seu valor, cai na armadilha. Se enxerga como reflexo deles, torna-se imune. Praticar essa imunidade exige constância. Haverá dias em que você manterá o controle e outros em que cairá na reação. O importante é observar sem culpa e aprender com o momento. Pergunte-se o que me fez perder o controle. O que poderia ter feito diferente? Essa reflexão dá ferramentas para que da próxima vez a jogada seja sua. Quando você não cede à provocação, algo poderoso acontece e a outra pessoa perde o interesse. O manipulador vive do combustível emocional que você fornece. Se não o recebe, a estratégia dele se esgota. E não só isso, quem o observa no trabalho, na família, no círculo social, começa a associá-lo à firmeza e ao autocontrole, não a explosões impulsivas. A verdadeira vitória não está em provar que tem razão, mas em sair da situação com sua integridade intacta e sua energia preservada. Gritar mais alto pode dar segundos de satisfação, mas o domínio emocional traz respeito e poder duradouros. Dominar suas emoções não é se transformar em pedra, mas em capitão que não permite que a tempestade decida o rumo do navio. Porque no fim quem decide como você responde é quem realmente controla a sua vida. Ensino 5. Antes de confiar ou se abrir, observe se há correspondência e verdade no outro. Quem controla sua reação controla o seu destino. E essa é a jogada favorita de qualquer pessoa que queira manipulá-lo. Provocar até que você perca o controle, para depois apresentá-lo como agressor e assumir o papel de vítima. Não precisam ter razão, só precisam que você exploda primeiro. O manipulador nem sempre chega com ataques frontais. Muitas vezes, a estratégia é lenta e calculada. Lançam comentários disfarçados de piadas, fazem pequenas críticas em público, ignoram suas contribuições ou questionam nos momentos menos oportunos. Fazem isso para medir sua tolerância e encontrar o ponto exato em que sua emoção se acende.
Quando conseguem, a balança do poder se inclina a favor deles. Por isso, a força não está em gritar mais alto nem em responder mais rápido, mas em não ceder ao impulso. O domínio emocional é como uma armadura invisível. A provocação pode bater, mas não penetra. Quem controla sua reação não apenas desarma o outro, mas mantém intacta sua posição e sua energia. Para o estoicismo, as emoções não devem ser reprimidas, mas governadas. Marco Aurélio lembrava que não são os fatos que nos alteram, mas a interpretação que fazemos deles. E se a interpretação nasce da ira ou do orgulho ferido, ela se transforma em uma arma contra nós mesmos. Aplicar isso começa por reconhecer padrões. Quem são as pessoas que conseguem alterar você com mais facilidade? Quais frases, gestos ou atitudes acionam sua reação automática? Identificá-los é antecipar a jogada. Se sabe que um comentário específico irrita, prepare de antemão uma resposta neutra ou decida não responder. O segundo passo é criar uma pausa consciente. Não importa se são 3 segundos de respiração profunda ou uma mudança de foco visual. Essa micropausa quebra o ciclo impulso. Resposta. Sem ela, você é prisioneiro da reação. Com ela, você se torna arquiteto da sua resposta. E aqui muitos falham, confundem calma com fraqueza. Acreditam que se não respondem com a mesma intensidade, estão perdendo. Na realidade, o que se perde ao reagir impulsivamente é a autoridade sobre si mesmo. Manter a calma não é render-se, é forçar o outro a jogar em um terreno em que já não tem vantagem. No ambiente de trabalho, isso pode significar responder a um ataque com dados objetivos e em um tom controlado, deixando que os demais percebam a diferença entre uma reação emocional e uma resposta profissional. Na vida pessoal, pode significar não entrar em discussões circulares, mas escolher o momento e o lugar certos para falar, quando as emoções já não turvam o julgamento. O domínio emocional também implica não personalizar cada provocação. Muitas vezes, o que o outro projeta em você é sua própria frustração, insegurança ou necessidade de se sentir superior. Se você interpreta isso como um ataque ao seu valor, cai na armadilha. Mas se vê como reflexo deles, torna-se imune. Praticar essa imunidade exige constância. Haverá dias em que você manterá o controle e outros em que cairá na reação. O importante é observar sem culpa e aprender com a experiência. Pergunte-se o que me fez perder o controle. O que poderia ter feito diferente? Essa reflexão oferece ferramentas para que da próxima vez a jogada seja sua. Quando você não cede à provocação, algo poderoso acontece, a outra pessoa perde o interesse. O manipulador vive do combustível emocional que você fornece. Se não o recebe, a estratégia se esgota. E mais quem o observa. No trabalho, na família, no círculo social, começa a associá-lo à firmeza e ao autocontrole, não a explosões impulsivas. A verdadeira vitória não está em provar que você tem razão, mas em sair da situação com sua integridade intacta e sua energia preservada. Gritar mais alto pode trazer alguns segundos de satisfação, mas o domínio emocional traz respeito e poder duradouros. Dominar suas emoções não é transformar-se em pedra, mas em capitão que não permite que a tempestade decida o rumo do navio. Porque no fim, quem decide como você responde é quem realmente controla sua vida. Ensino 6. As pessoas falsas se inclinam apenas diante do poder, não da virtude. Há pessoas que não veem os outros pelo que são, mas pelo que têm. Não admiram a bondade, a inteligência ou a coerência. Admiram o poder, e não por respeito verdadeiro, mas por conveniência. Diante de quem ostenta influência, mostram-se servis atenciosos, quase devotos.
Diante de quem não pode oferecer benefício algum, demonstram indiferença ou desprezo. Essa é a radiografia da falsidade, idolatria interessada e crueldade seletiva. Esse tipo de pessoa não busca conexões autênticas, busca refúgio e vantagens. Aproxima-se dos poderosos como quem se coloca sob um teto para se proteger da tempestade. Seus gestos, elogios e palavras não são sinceros. São estratégias de sobrevivência social. E quando o poder de alguém cai, sua lealdade cai junto. Desaparecem sem olhar para trás. O mais perigoso desse padrão é que, se você não o detecta, pode acreditar que o tratamento especial que recebe é por quem você é, quando na verdade é pelo que representa para eles naquele momento. Isso significa que o respeito deles dura enquanto durar sua utilidade. Em contrapartida, aqueles que nada podem oferecer recebem desprezo, invisibilidade ou até humilhação, se isso reforça a imagem deles diante de quem tem poder. A falta de empatia e a rapidez com que mudam de atitude conforme a conveniência são seus sinais mais claros. Segundo o estoicismo, o valor de uma pessoa não se mede pela posição ou pelo que pode dar, mas por sua virtude e coerência. Relacionar-se com quem mede os outros pelo benefício que obtém é entrar em um jogo no qual você sempre estará exposto a ser descartado. Para se proteger, o primeiro passo é aprender a ler os sinais. Observe como tratam aqueles que não podem ajudá-los nem oferecer nada em troca. Se o respeito desaparece quando não há interesse envolvido, você está diante de alguém cuja admiração não é genuína. O segundo passo é não depender emocionalmente de pessoas assim. Se sua autoestima se alimenta da aprovação delas, você está preso às condições que impõem. No dia em que não corresponder mais às expectativas utilitárias, a aprovação se transformará em distância ou desprezo. Não caia no erro de acreditar que pode conquistar a lealdade deles. Essa lealdade não se conquista, se aluga, e o preço é continuar sendo útil aos interesses deles. Assim que surgir alguém com mais poder ou mais capacidade de dar o que querem, seu lugar será deixado livre. Na prática, mantenha o trato cordial, mas sem entregar informações pessoais que possam ser usadas contra você. Não gaste energia buscando a validação deles, pois isso o torna vulnerável à manipulação. E, sobretudo, não imite seu comportamento. A admiração interessada é uma forma de corrupção moral. Acostuma você a medir os outros, não pelo que são, mas pelo que podem oferecer. Escolha seus vínculos com base no respeito genuíno. Pessoas que realmente valem a pena não mudam o tratamento conforme seu status ou recursos. Escutam você nos dias bons e nos ruins e não desaparecem quando não há nada a ganhar. Esses são vínculos construídos sobre bases firmes. Também é fundamental observar seu próprio círculo e, se detectar que alguém age com idolatria interessada, ajustar a distância. Nem sempre é preciso cortar de imediato, mas redefinir limites para que não tenham acesso à sua confiança ou vulnerabilidade. Quando você faz isso, algo poderoso acontece. A quantidade de relações pode diminuir, mas a qualidade aumenta. Você deixa de gastar energia mantendo conexões que dependem da sua utilidade e passa a investir em pessoas que estão com você pelo que é, não pelo que representa. Lembre-se, a admiração genuína se baseia na virtude e no caráter, não na conveniência. E a pessoa que hoje se ajoelha diante de você por seu poder, amanhã pode se voltar para outro se acreditar que isso lhe trará mais vantagens. Mantenha clareza, a distância necessária é a firmeza de não permitir que seu valor dependa de quem só sabe olhar para cima para escalar e para baixo para pisar. Ensino 7. Só procuram você quando precisam de algo,
Existem pessoas que parecem lembrar-se de você apenas quando precisam de alguma coisa. Não ligam para saber como você está. Não enviam uma mensagem para compartilhar um momento. Não aparecem nos seus dias tranquilos. Mas quando surge uma urgência, um favor ou uma oportunidade de obter algo de você, então sim, procuram com insistência. Esse padrão é claro. O contato não é um ato de carinho nem de interesse genuíno, é uma jogada utilitária. O mais enganoso é que, no momento em que o procuram, podem se mostrar amáveis, até afetuosos, apenas para que você baixe a guarda. Perguntam como você está, mas rapidamente a conversa gira para o que precisam. É uma tensão com data de validade, que dura apenas até conseguirem o objetivo. Quando conseguem, desaparecem, e se não podem obter o que querem, o interesse some com a mesma rapidez. Esse tipo de relação é perigoso, porque se você não reconhece a tempo, pode sentir-se culpado por não estar sempre disponível. Manipulam emocionalmente, fazendo você acreditar que proximidade é amizade, quando na realidade é transação. A prova mais clara para detectá-los é observar como agem quando você não lhes dá o que querem. Continuam procurando você, se preocupam sem ter nada a ganhar. Se a resposta é não, já tem sua resposta. O interesse verdadeiro não se mede pela quantidade de vezes que alguém pede algo, mas pelas vezes em que está presente sem pedir nada. Para o estoicismo, cercar-se de pessoas que estão com você apenas por conveniência é um gasto desnecessário de energia e um risco para o equilíbrio interior. Vínculos que não são recíprocos drenam você e o afastam do que realmente importa: sua paz e sua integridade. Aplicar este princípio começa por reconhecer quem, na sua vida, cumpre esse padrão. Não é preciso cortar de forma dramática, mas ajustar limites. Se o contato se baseia apenas em pedidos, responda com cortesia, mas sem a obrigação de sempre ceder. Seu tempo, energia e recursos são valiosos, não devem estar disponíveis para quem só aparece por interesse. Um passo além é priorizar relações baseadas em apoio mútuo, pessoas que se alegram com suas conquistas sem que isso as beneficie, que escutam você sem esperar nada em troca, que procuram você para compartilhar, não apenas para pedir. Cultivar esses vínculos exige atenção, porque muitas vezes os damos por garantidos enquanto investimos em quem não merece. Também é importante aceitar que dizer não faz parte do autocuidado. Você não precisa justificar sua negativa a cada pedido. Às vezes, um simples não posso ou não é um bom momento é suficiente. Quem de verdade valoriza você respeitará seus limites. Quem só o via como meio para um fim se afastará, e isso é positivo. Descobrir que alguém só procura você por interesse dói, sobretudo se acreditava em um vínculo sincero. Mas essa dor inicial é um investimento, permite filtrar e limpar o entorno de quem não soma, abrindo espaço para quem realmente importa. Com o tempo, você aprende a identificar os sinais, conversas que sempre giram em torno dos problemas deles, ausência de interesse pela sua vida, rapidez em desaparecer quando não conseguem o que querem. Quando aprende a lidar com essas relações, algo em você muda, deixa de agir por obrigação e passa a agir por escolha. Não dá por medo de perder a relação, mas porque quer e porque o outro também dá. Não se trata de desconfiar de todos, mas de estar consciente de que nem todos estão pelas razões que aparentam. Valorizar seu tempo e energia é um ato de respeito próprio. O resultado é simples: menos relações, mas mais autênticas, equilibradas e alinhadas com quem você é e o que merece. No fim, quem só procura você quando precisa de algo não está procurando você, está procurando o que você representa para a conveniência deles. E você vale muito mais do que isso. Ensino 8.
Estabelecer limites é a forma mais eficaz de desmascarar quem finge cuidar. Colocar limites não é um ato egoísta, é um ato de proteção. Quando você começa a dizer não e a marcar até onde vai sua disponibilidade, não está apenas cuidando da própria energia. Está testando a autenticidade das pessoas ao seu redor. Os que realmente se preocupam respeitarão esses limites sem discussão. Os que apenas fingem cuidado vão se incomodar, se afastar ou tentar manipulá-lo para que volte a ser como antes, acessível, complacente e sem barreiras. O limite é um espelho, reflete a verdadeira intenção do outro. Se alguém se irrita ou tenta fazê-lo sentir-se culpado por estabelecer limites, o que realmente está dizendo é: quero acesso ilimitado a você, mesmo que isso o desgaste. Se alguém respeita, demonstra que valoriza seu bem-estar tanto quanto o próprio. O problema é que fomos ensinados a acreditar que colocar limites rompe relações. E é verdade, mas apenas aquelas que nunca foram saudáveis. Quando você se acostuma a sempre agradar, atrai pessoas que esperam isso como normal. No momento em que decide cuidar de si, a reação dele se torna a prova definitiva da autenticidade. Para o estoicismo, cuidar do seu tempo e da sua energia é parte de viver em conformidade com a virtude. Você não pode agir com clareza nem ser útil aos outros se está drenado ou ressentido por dar mais do que tem. Aplicar este princípio começa com passos concretos. Se alguém pede algo que você não pode ou não quer fazer, diga não sem sentir a necessidade de dar desculpas elaboradas. Observe a reação. Quem entende se adapta. Quem o via apenas como recurso se afasta ou pressiona. Também pode estabelecer limites de tempo e espaço. Se antes respondia a qualquer hora, defina horários. Se antes aceitava todos os convites, escolha apenas os que realmente aprecia ou que agregam valor. Com o tempo, verá quem respeita e quem tenta ultrapassar. É comum sentir culpa no início, mas essa culpa é apenas o eco de velhos hábitos de complacência. Não significa que esteja fazendo algo errado, mas que está quebrando um padrão que outros aprenderam a explorar. O mais revelador de estabelecer limites é que você não precisa confrontar ninguém diretamente para conhecer a verdadeira face deles. Basta se proteger. Quem estava por interesse se afastará. Quem estava de verdade permanecerá, mesmo que isso signifique ter menos acesso a você. Nesse processo, você também descobre que colocar limites não apenas filtra os outros, mas ensina a se valorizar mais. Você percebe que sua energia, tempo e paz não são infinitos e só devem ser investidos em quem os aprecia. Haverá quem o acuse de ter mudado, de ser menos amigável ou menos generoso. Não discuta. Sua energia não é para se defender de falsos julgamentos, mas para continuar construindo um ambiente saudável. E lembre-se, quem realmente o ama celebrará que você se cuide. Quem não mostrará resistência. Estabelecer limites é, em essência, uma limpeza silenciosa. Você não precisa expulsar ninguém à força, apenas fechar a porta ao que o desgasta. Os que vinham por conveniência não voltarão. Os que vinham por carinho baterão a porta e esperarão sua permissão. Logo perceberá a mudança, seu círculo será menor, mas mais genuíno. A qualidade substituirá a quantidade. As conversas serão mais nutritivas, as interações mais equilibradas e você se sentirá em paz. Sua vida não se mede pelo número de pessoas ao redor, mas por quantas estão lá pelas razões corretas. E a maneira mais clara de saber é colocar limites e observar, porque quem respeita seu não, respeita sua essência. Quem o desafia, só respeitava o que conseguia tirar de você. Põe à prova seu entorno, não com conflitos, mas com autocuidado. O resultado mostrará quem merece caminhar ao seu lado e quem apenas seguia sua sombra. Ensino 9.
Os falsos cuidadores usam sua vulnerabilidade como arma. Existem pessoas que não se aproximam para ajudar, mas para estudar seus pontos fracos. Escutam você, assentem e aparentam empatia, mas na realidade estão anotando mentalmente cada detalhe que você confia. E não fazem isso para protegê-lo, mas para guardar como arma que usarão quando mais lhes convier. Podem relembrar um erro antigo para fazê-lo sentir-se inferior, reviver um momento doloroso para calá-lo ou mencionar suas vulnerabilidades em público para minar sua confiança. Esse tipo de falso cuidador não busca seu bem-estar, busca controle. Entendem que, quando alguém conhece suas feridas mais profundas, tem a capacidade de influenciar suas decisões e seu estado emocional. E se você dá acesso ilimitado a essa informação, também dá um poder que nem todos saberão usar com responsabilidade. O problema é que, no início, são hábeis em conquistar sua confiança. Podem se apresentar como aliados, confidentes, até protetores que o incentivam a se abrir. Perguntam com interesse, mostram-se disponíveis e você, sentindo-se ouvido, compartilha mais do que deveria. Mas o que parecia um espaço seguro se transforma em armadilha quando chega o momento em que precisam de vantagem sobre você, seja em uma discussão, em uma negociação ou simplesmente para reafirmar sua posição. Usam o que sabem como golpe baixo. Não importa quanto tempo tenha passado, para eles sua vulnerabilidade é uma ficha guardada para o momento exato. Para o estoicismo, a prudência ao escolher com quem compartilhar seu mundo interno é uma forma de proteger sua paz. Marco Aurélio aconselhava cuidar do que deixamos entrar em nossa mente e coração, porque nem tudo merece esse acesso. Aplicar esse princípio não significa fechar-se para todos, mas aprender a filtrar. Antes de se abrir, pergunte se esta pessoa demonstrou discrição com outros, me respeita mesmo quando discorda, já me julgou por erros pequenos. As respostas são avisos claros. Um bom método é compartilhar primeiro aspectos superficiais ou controlados e observar a reação. Se a informação circula, distorce-se ou é usada de forma irônica, já tem sua resposta, não entregue nada mais profundo. Sua confiança deve ser conquistada com constância, não dada na primeira conversa. É importante também reconhecer que parte da responsabilidade é sua. Se entrega seus aspectos mais sensíveis sem realmente conhecer a pessoa, se expõe desnecessariamente. Não é paranoia, é estratégia. Assim como você não daria chaves da sua casa a qualquer um, não entregue as chaves do seu mundo emocional sem avaliar a quem. Quando limita o que compartilha, fortalece sua autonomia emocional. Ninguém pode usar contra você o que não conhece. Isso dá uma vantagem enorme diante de manipuladores, porque seu poder sobre você diminui drasticamente e, mais importante ainda, obriga a construir relações baseadas em respeito real, não independência emocional. Na prática, isso também ajuda a distinguir verdadeiros cuidadores dos falsos. O verdadeiro cuidador escuta sem julgar, respeita sua privacidade e nunca usa o que você confiou como argumento ou arma. O falso, em troca, se sentirá tentado a usar se vir que pode se beneficiar. Quando descobrir que alguém usou sua vulnerabilidade como arma, não entre no jogo devolvendo o ataque. O silêncio e a distância estratégica são mais eficazes. Reduzir o acesso que essa pessoa tem a você é a forma mais rápida de tirar o poder que entregou. O resultado é libertador, menos medo de chantagem emocional, menos ansiedade por ataques possíveis e mais controle sobre quem tem acesso ao seu mundo interno. E nesse espaço protegido, você pode cultivar vínculos com pessoas que tratam sua confiança como privilégio, não como oportunidade de manipulação.
No fim, a lição é simples: sua vulnerabilidade é um tesouro e, como todo tesouro, não deve ser mostrado a qualquer um. Quem a guarda com respeito se torna aliado. Quem a armazena como arma mostra que nunca esteve ali para cuidar de você, mas para controlá-lo. Ensino 10. Mantenha padrões elevados e responsabilize os outros por suas ações. Manter padrões elevados não é ser inflexível, é proteger sua dignidade e sua energia. Quem realmente se preocupa com você não se sente ameaçado pelos seus limites, nem por suas expectativas claras. Ao contrário, respeita e valoriza. Já os que fingem cuidar precisam que você abaixe a barra para que sua atuação pareça suficiente. Sabem que, se você mantém o olhar atento e o critério firme, a incoerência deles ficará exposta. Esse tipo de pessoa costuma ser hábil com as palavras. Promete apoio, fala em compromisso, jura que estará ao seu lado quando necessário, mas na hora de provar, sua presença é mínima ou inexistente. Tentam compensar a falta de fatos com discursos bem elaborados, esperando que isso mantenha sua confiança. E se você não exigir responsabilidade, seguirão nesse ciclo porque lhes convém. Por isso é fundamental não se deixar convencer apenas pelo que dizem. Avalie a congruência entre palavras e ações. Pergunte-se: estão presentes quando é difícil ou apenas nos momentos convenientes? Cumprem o que prometem ou sempre há uma desculpa pronta? O apoio deles se nota em fatos concretos ou só vive no discurso? Segundo o estoicismo, a virtude se mede por atos, não por intenções. O sábio não se contenta com boas palavras, busca coerência e consistência. E nas relações humanas, essa coerência é a base para saber em quem investir seu tempo e confiança. Aplicar esse princípio exige coragem, porque significa enfrentar realidades incômodas. Se alguém promete, mas não cumpre, não ignore a incoerência por medo de perder a relação. Exija responsabilidade, não como ataque, mas como lembrete de que seus vínculos merecem respeito mútuo. Você pode começar estabelecendo limites claros. Se alguém diz que estará para apoiar em algo, defina o que isso significa em ações concretas e prazos reais. Não presuma que apoio significa o mesmo para ambos. Isso evitará que promessas fiquem em terreno ambíguo, fáceis de justificar. Também é importante, quando notar incoerência, apontar de imediato. Não deixe passar, porque isso envia a mensagem de que seus padrões são negociáveis. Faça isso com firmeza e respeito. Você disse que faria isso, mas não aconteceu. O que houve? Essa pergunta simples obriga o outro a assumir responsabilidade ou mostrar sua verdadeira postura. Muitos tentarão manipular sua percepção para que você não note a falta de coerência. Usarão desculpas elaboradas, apelarão à sua empatia ou tentarão culpá-lo por esperar demais. É nesse momento que seus padrões elevados se tornam sua melhor defesa. Você sabe que esperar consistência não é excesso, é o mínimo em qualquer vínculo saudável. Quando aplica esse filtro, acontecem duas coisas: quem valoriza a relação se esforça para alinhar palavras com ações, e quem apenas fingia se afasta por não conseguir sustentar a fachada. Ambos resultados são positivos. No primeiro caso, você fortalece o vínculo. No segundo, se livra de uma presença tóxica. No início, pode parecer que seu círculo diminuiu, mas o que perde em quantidade, ganha em qualidade. Você deixa de investir em relações unilaterais e passa a cercar-se de pessoas que entendem que seu respeito não se compra com palavras, mas se conquista com atos. Não tema ser chamado de exigente ou difícil. Normalmente, quem usa esses termos são justamente os que não querem ou não podem cumprir nem o básico. Manter padrões altos não significa esperar perfeição, mas honestidade e esforço real.
Com o tempo, perceberá a diferença, suas interações mudam. Deixa de sentir a decepção constante de esperar algo que nunca chega. Sente-se mais tranquilo, porque sabe que quem está ao seu lado é genuíno e sua autoestima cresce, porque já não depende da validação de pessoas incoerentes. Em resumo, não abaixe sua barra para que outros se sintam confortáveis. Se alguém se afasta porque você exige congruência, não perdeu um amigo, evitou um ator. E se alguém permanece e eleva sua conduta para estar à altura, você ganhou um aliado real. Porque no fim, a autenticidade não se mede pelo que alguém diz na sua presença, mas pelo que faz quando é hora de cumprir. Ensino 11: não conviva com quem sorri na sua frente e o fere às escondidas. Se alguém está sempre disposto a contar o pior dos outros pelas costas, tenha certeza, em algum momento fará o mesmo com você. O hábito de fofocar e criticar em segredo não se apaga dependendo da pessoa com quem falam. É um padrão que revela caráter. Essas pessoas não buscam resolver nada nem esclarecer mal-entendidos. Buscam semear desconfiança, distorcer a verdade e se colocar em posição vantajosa às custas da reputação alheia. A fofoca é a ferramenta favorita do falso, porque permite atacar sem se expor. Em público, podem se mostrar cordiais com a pessoa de quem falam. Em privado, constroem um relato seletivo e venenoso. Sabem que as palavras têm poder e as usam para inclinar percepções a seu favor, mesmo que para isso precisem manipular ou exagerar. O perigo é que, se você não prestar atenção, pode acabar arrastado para essa dinâmica. Começa ouvindo comentários inocentes e termina participando de conversas que destroem a imagem de outros. O mais irônico é que, enquanto colabora, eles podem estar tomando nota mental do que você diz para usá-lo depois em outra fofoca, onde você é o protagonista. Para o estoicismo, integridade exige coerência, não dizer em privado o que não diria frente à pessoa envolvida. Participar de rumores mancha seu próprio caráter, porque o torna cúmplice de uma prática que nunca constrói, só destrói. A maneira mais eficaz de se proteger é prestar atenção aos sinais. Se alguém dedica grande parte das conversas a falar mal de terceiros, especialmente de pessoas próximas, essa é uma bandeira vermelha. Não importa quanto assegurem que com você é diferente, se fazem com outros, farão com você. Aplique um filtro consciente sobre o que compartilha. Quanto menos informação pessoal der, menos material terão para manipular ou distorcer. Se tentarem arrastá-lo para comentar sobre alguém ausente, desvie o tema ou mantenha-se neutro. Essa simples ação envia o recado de que com você não encontrarão terreno fértil para fofoca. Também observe como reagem quando você sugere resolver diretamente. Uma pessoa genuína, se tem problema com alguém, está disposta a falar cara a cara ou pelo menos a não espalhar. Já a falsa evita contato direto, porque seu objetivo não é resolver, mas perpetuar o conflito em benefício próprio. No ambiente de trabalho, a fofoca é especialmente destrutiva, pode arruinar carreiras, deteriorar equipes e criar divisões profundas. Fora dele, corrói amizades, semeia insegurança e cria um clima constante de tensão. Por isso, limitar o contato com quem a pratica não é frieza, é autocuidado. Ao se afastar dessas dinâmicas, seu entorno se torna mais leve e claro. Você percebe que não precisa saber de cada rumor para viver em paz e, ao mesmo tempo, começa a atrair pessoas que valorizam honestidade e transparência, porque percebem que você não participa de jogos sujos. Alguns tentarão fazê-lo sentir que sua distância é arrogância. Não ceda a essa pressão. Proteger suas relações da toxicidade da fofoca não é superioridade, é responsabilidade emocional.
Para medir a qualidade de uma relação, observe o quão seguro se sente de que o que diz em privado não será distorcido ou usado contra você. Essa confiança é o núcleo de qualquer vínculo saudável. Se não existe, o resto é fachada. Evitar quem fala pelas costas não significa viver isolado, mas escolher conversas que constroem em vez de destruir. Porque no fim, quem usa a fofoca como arma demonstra que não tem coragem de enfrentar a verdade nem lealdade para cuidar de quem diz respeitar. E isso, por si só, é razão suficiente para mantê-los fora do seu círculo mais próximo. Ensino 12. Detecte os que fazem tudo para se destacar, não para contribuir. Quem tenta agradar a todos, a qualquer custo, geralmente esconde uma insegurança profunda e um medo constante de rejeição. À primeira vista, parecem pessoas generosas, dispostas a ajudar e a dizer sim a qualquer pedido. Por trás dessa fachada, porém, existe um problema: a incapacidade de cumprir tudo o que prometem e a tendência de priorizar a imagem de bom acima da sinceridade e da responsabilidade. Essa atitude gera relações superficiais e cheias de falsas expectativas. Ao dizer sim sem pensar, acumulam compromissos que não podem cumprir e, quando chega a hora de agir, desaparecem, falham ou entregam resultados pela metade. O mais grave é que, mesmo percebendo o dano causado, preferem manter a aparência de agradáveis a perder a aprovação alheia. O resultado é frustração para quem confia neles e desgaste emocional para si mesmos. Porque viver tentando agradar a todos é viver sem rumo próprio, sempre reagindo ao que os outros querem e nunca ao que se decide por si mesmo. Para o estoicismo, essa conduta é um claro exemplo de falta de domínio próprio. O sábio sabe que não pode controlar a opinião dos outros e que tentar agradar a todos é caminho certo para perder a liberdade interior. Para se proteger desse tipo de pessoa, é fundamental observar não apenas o que dizem, mas o que fazem. A coerência entre palavra e ação é o melhor termômetro de autenticidade. Se alguém promete constantemente, mas raramente cumpre, não ignore essa sinalização. Lembre-se, promessa descumprida nem sempre é acidente, às vezes é padrão. Além disso, identifique se essa pessoa mostra sinais de estar sobrecarregada. Agendas cheias, desculpas repetidas e incapacidade de dizer não são indicadores claros de que não atuam a partir de compromisso real, mas do medo de decepcionar. E esse medo os leva a decepcionar mais, porque criam uma imagem de confiáveis que não conseguem sustentar. Não se trata de julgar ou condenar, mas de estabelecer limites claros. Se você depende emocionalmente ou em projetos importantes de alguém assim, corre o risco de sua necessidade de agradar acabar afetando sua estabilidade. Limite o quanto confia em suas promessas e peça sinais concretos de compromisso antes de avançar. Também é essencial não cair na armadilha de tentar salvá-los desse padrão. A única forma de mudarem é enfrentando as consequências de não cumprir. Se você sempre justifica ou se adapta para não incomodar, perpetua o comportamento. No ambiente de trabalho, esse perfil é perigoso em cargos-chave. Um colega ou líder que diz sim a tudo, mas não administra bem o tempo, afeta o desempenho de toda a equipe. Na vida pessoal, gera desgaste silencioso, a sensação de poder contar com alguém até precisar de verdade. Se decidir manter uma relação com alguém assim, faça com expectativas realistas. Não entregue tarefas críticas sem confirmar sua capacidade e disposição. E, sobretudo, não dependa deles para sustentar sua paz emocional. Também é momento de refletir se você mesmo não cai nesse padrão. A necessidade de aprovação é um peso que rouba energia e tempo. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade vem de agir segundo seus princípios, não segundo expectativas alheias. Dizer não com respeito e firmeza não é egoísmo, é autenticidade. No fim,
Quem tenta agradar a todos não agrada verdadeiramente a ninguém, porque a falta de congruência destrói a confiança. Relações saudáveis e duradouras só se constroem com honestidade, mesmo que isso implique dizer não. Se você aprende a identificar esse padrão e a impor limites, evita enredos emocionais e decepções constantes. Passa a se cercar de pessoas que não só prometem, mas cumprem. E isso, no trabalho e na vida pessoal, é um tesouro muito mais valioso que qualquer simpatia superficial. Ensino 13. Identifique as pessoas que invejam seu sucesso e lhe desejam o pior. A inveja é uma das emoções mais destrutivas que podem se infiltrar nas relações e muitas vezes se esconde atrás de sorrisos educados e palavras ambíguas. Nem todos ao seu redor celebram genuinamente suas conquistas. Alguns, mesmo fingindo apoiá-lo, sentem um ressentimento silencioso que cedo ou tarde se manifesta em comentários maliciosos ou gestos sutis. São aqueles amigos que sempre encontram uma forma de minimizar o que você alcançou, que o comparam com outros para reduzir o valor do seu progresso, ou que, em vez de parabenizar, lançam uma crítica disfarçada de conselho. A inveja nem sempre aparece como ataque direto. Muitas vezes surge em forma de rumor espalhado em silêncio, de um olhar indiferente ou da ausência marcante justamente quando você mais esperava apoio. O objetivo dos invejosos é semear dúvida, corroer sua confiança e, às vezes, sabotar suas oportunidades. Eles agem assim não porque você os feriu, mas porque seu sucesso lembra a eles o que não conquistaram. Por isso é essencial aprender a identificar esses sinais e proteger sua energia e seu progresso. Observe como as pessoas reagem quando você compartilha boas notícias. Quem realmente se alegra por você celebra junto, faz perguntas genuínas e demonstra interesse pelo processo. Já os invejosos desviam a conversa, mudam de assunto ou buscam defeitos até nas suas vitórias. Outra evidência é a competição injustificada. Em vez de se inspirar, sentem a necessidade de superá-lo por rivalidade. Esse jogo desgasta sua energia e o afasta do seu verdadeiro propósito. O estoicismo ensina que você não controla as emoções ou ações dos outros, mas pode controlar sua reação. Não se trata de desconfiar de todos, mas de reconhecer que nem todos os vínculos são saudáveis. Marco Aurélio dizia que a opinião alheia não define seu valor, e essa é a base para que a inveja não o afete. Sua autoestima não deve depender da validação externa. Se detectar inveja, mantenha distância prudente. Não precisa confrontar nem expor publicamente. Basta reduzir o acesso que essas pessoas têm à sua vida e informações. Proteja o que compartilha, principalmente em momentos de avanço. Às vezes, sua maior motivação pode ser o alvo da amargura de alguém. Cercar-se de pessoas que não apenas celebram suas vitórias, mas que também o apoiam nos fracassos, é essencial. Um amigo verdadeiro ajuda você a se levantar, um invejoso aproveita para lembrá-lo de seus erros. Não tente conquistar quem o inveja. A inveja é um problema interno de quem a sente e você não deve diminuir seu brilho para agradar. Sua responsabilidade é continuar crescendo. No trabalho, alguns podem tentar frear seu progresso distorcendo informações ou tomando crédito pelo seu esforço. Por isso, documente suas conquistas e torne-as visíveis a quem realmente decide. Na vida pessoal, adote a mesma estratégia, não dependa emocionalmente de quem não deseja seu bem. O silêncio e a distância são ferramentas poderosas para preservar sua paz. Você não precisa justificar seu sucesso para que outros se sintam confortáveis. A inveja sempre existirá, mas você pode limitar seu impacto. Ao identificá-la cedo, reduz sua influência e garante que suas decisões não sejam guiadas pelas inseguranças alheias. Resumindo, proteja seu caminho, sua mente e sua energia.
Suas conquistas são fruto do seu esforço e merecem ser celebradas, ainda que alguns não tenham capacidade de se alegrar. Como diria um estoico, o que outros pensam da sua vitória pertence a eles. Seu dever é vivê-la plenamente e sem permitir que sombras apaguem sua luz. Ensino 14. Perceba as contradições entre o que alguém fala e o que demonstra. As palavras podem soar suaves, amáveis e encantadoras, mas o corpo raramente mente. Quando alguém fala com você, não ouça apenas o que diz, observe. Um sorriso rígido, um olhar que evita contato, mãos inquietas ou um leve recuo físico enquanto pronuncia palavras de afeto. Tudo isso revela que o discurso não coincide com o que sente. A linguagem corporal é uma janela para o estado interno de uma pessoa e aprender a interpretá-la é uma das habilidades mais poderosas para se proteger da falsidade. Os falsos muitas vezes treinam suas palavras, mas não seus gestos. Por isso podem dizer, estou feliz por você enquanto o corpo se tensiona, ou oferecer um abraço fraco que revela distância emocional. Essas incongruências podem ser sutis, mas quando você adquire o hábito de observar, tornam-se evidentes. Um exemplo claro é o sorriso. O genuíno envolve não apenas a boca, mas também os olhos. Os músculos ao redor deles se contraem naturalmente. Já o falso move apenas os lábios, deixando o olhar frio. Outro sinal é a direção do corpo. Se o tronco ou os pés apontam para a saída durante a conversa, significa que a energia da pessoa já está em outro lugar, não importa o quanto as palavras soem gentis. Na prática, isso significa ouvir com os olhos tanto quanto com os ouvidos. Observe o tom, as pausas, a respiração e a coerência entre discurso e expressão. Alguém pode dizer, confie em mim enquanto encolhe os ombros ou baixa o olhar, sinais de insegurança ou engano. O estoicismo lembra que a prudência é proteção. Não se trata de desconfiar de todos, mas de não entregar confiança cegamente. Sêneca dizia, devemos provar primeiro a alma de alguém antes de abrir a nossa. Nesse contexto, provar significa observar pacientemente, sem se deixar seduzir apenas por discursos bem elaborados. Para aplicar isso, comece em interações cotidianas ao conversar, pergunte-se, os gestos acompanham o que dizem, atenção na voz quando afirmam estar tranquilos, mantêm contato visual ou evitam constantemente. Não se trata de interpretar cada movimento isolado, mas de notar padrões. Uma única incongruência pode ser irrelevante, mas a repetição delas é sinal claro. Outro ponto é observar microexpressões, gestos rápidos que duram frações de segundo antes de a pessoa conseguir controlar. Por exemplo, um lampejo de raiva no rosto logo antes de dizer, está tudo bem, pode revelar que não está. Detectar esses sinais reduz drasticamente o risco de manipulação. Os falsos perdem muito do poder quando você percebe a desconexão entre suas palavras e intenções. Observar conscientemente rompe o véu. Essa leitura não é arma contra os outros, é escudo para você. Não é preciso confrontar cada incongruência. Muitas vezes basta ajustar a proximidade e limitar o que compartilha. Assim você se protege sem criar conflitos desnecessários. No trabalho, essa habilidade evita confiar em colegas que aparentam apoio, mas buscam apenas benefício próprio. Na vida pessoal, ajuda a identificar amizades que não são tão leais quanto parecem. Com o tempo, a observação consciente filtra naturalmente quem não traz sinceridade. Ao notar a incongruência, não caia na ilusão de que explicações extras vão mudar o outro. O estoicismo ensina só controlamos nossas ações, não intenções alheias.
A autenticidade se reconhece não apenas pelo que alguém diz, mas pela harmonia entre palavra e corpo. Quando essa harmonia não existe, é sinal para ser prudente. Escutar com os olhos é uma arte, e dominá-la é blindar sua paz mental. Ensino 15. A falsa arrogância costuma ser uma máscara para a insegurança. A arrogância exagerada é como uma fantasia feita sob medida para encobrir as feridas invisíveis da insegurança. Pessoas falsas que aparentam uma autoestima inabalável geralmente são as mais frágeis por dentro. Sua atitude altiva, seus gestos de superioridade e a necessidade constante de ser o centro das atenções não nascem de confiança real, mas de um medo profundo de serem expostas pelo que realmente sentem que são. Quando você entende isso, deixa de levar para o lado pessoal seus ataques e passa a vê-los como são um mecanismo de defesa. Esse tipo de pessoa não tolera críticas, porque qualquer questionamento ameaça derrubar o frágil castelo que construíram. A falsa segurança funciona como uma armadura, brilhante por fora, mas vazia por dentro. Se você aponta um erro, reagem com agressividade ou desprezo, não porque se sintam superiores, mas porque temem que isso confirme suas próprias dúvidas internas. No convívio diário, isso se traduz em comportamentos como interromper para impor opinião, exagerar conquistas pessoais ou minimizar as dos outros. O sucesso alheio os incomoda, pois é um lembrete de suas próprias carências. Por isso recorrem à crítica disfarçada de piada ou ao silêncio distante para não celebrar genuinamente os outros. O mais perigoso é que podem fazê-lo duvidar de si mesmo, porque sua segurança teatral transmite a falsa impressão de que estão sempre certos, mesmo quando estão claramente errados. Para se proteger, é fundamental entender que humildade genuína e confiança real não precisam impor-se com agressividade. Uma pessoa verdadeiramente segura aceita críticas, reconhece erros e segue em frente sem sentir que seu valor pessoal está em risco. Essa é a grande diferença. O estoicismo lembra que a opinião alheia, por mais ruidosa que seja, não define quem você é. Marco Aurélio dizia que a glória e a desaprovação são igualmente vazias quando não estão respaldadas pela verdade interior. Reconhecer isso evita que você caia no jogo de quem baseia seu valor na aprovação externa. Na prática, observe além das palavras, essa pessoa que se gaba de tudo realmente escuta os outros. É capaz de celebrar o sucesso alheio sem incômodo, mostra vulnerabilidade em algum momento, ou sempre age como se nada pudesse atingi-la. Muitas vezes, a ausência total de vulnerabilidade não é força, mas sinal de que algo está sendo escondido. Não caia na armadilha de tentar superá-los ou provar que você também tem valor. Esse é o terreno em que querem arrastá-lo, para enxergá-lo como competidor que podem humilhar ou ignorar. Mantenha-se firme no seu centro, sem precisar de validação externa. Se for inevitável interagir, estabeleça limites claros. Não compartilhe detalhes pessoais que possam virar munição e evite buscar a aprovação deles. Lembre-se, a máscara que carregam não é para impressionar você, mas para esconder-se deles mesmos. No ambiente de trabalho, podem tentar se impor em reuniões ou projetos. A resposta está em apresentar fatos, manter a calma e não reagir às provocações. A verdadeira segurança não precisa elevar a voz para se fazer respeitar. Na vida pessoal, esse comportamento aparece em amizades ou familiares que sempre têm uma história maior que a sua. Se você compartilha uma conquista, eles têm uma melhor. Se fala de uma dificuldade, a deles é mais grave. Não é competição saudável, é reafirmação de falsa superioridade. O tempo, porém, é o grande revelador. A fachada não dura para sempre e cedo ou tarde as inseguranças aparecem, mostrando que a confiança era apenas um teatro ensaiado. A lição mais valiosa é simples:
Arrogância exagerada não é força, é fragilidade. A verdadeira segurança é silenciosa, flexível e se mantém mesmo quando desafiada. Não precisa gritar para ser ouvida, nem humilhar para sentir-se grande. Se você chegou até aqui, significa que seu compromisso consigo mesmo é real e que já deu um passo enorme para proteger sua paz. Agora, volte aos comentários e escreva com ainda mais convicção que no início: hoje escolho relações reais. Sou estoico. Ao escrever, você não apenas reafirma seu compromisso, mas deixa claro que está disposto a viver sem máscaras e sem falsos ao seu redor. Parabenize-se, porque nem todos chegam até o fim com a mesma determinação que você. Celebre-se, porque isso significa que está no caminho certo, e escolhendo o autêntico e soltando o que não soma. E se este conteúdo abriu seus olhos, deixe seu like e inscreva-se, porque o que vem a seguir será ainda mais poderoso para fortalecer sua mente e sua vida.